Bom, boa noite, amigos do aquarismo. Eu gostaria, em rápidas palavras, apresentar um grande amigo, companheiro, que trabalha há muitos anos com produção de água de qualidade. E eu o conheço há um bom tempo, e por tabela há muito mais tempo. Não é elogio, não é uma pessoa que se dedica como ele há tantos anos, o carinho que ele tem pelo que ele faz, tenho certeza que vai ajudar muito a aquarista, muitos aquaristas a desvendarem um pouquinho os segredos de água de reversa osmose ou água de deionização. Então, eu quero apresentar a vocês o senhor Jerônimo, que com certeza vai poder nos dar uma dissertação geral de como nós devemos proceder para ter uma boa água a um custo um pouco mais elevado e também a um custo para aqueles que não podem comprar algo muito caro. Jerônimo é uma pessoa boníssima, é um capitão de navio, é um comandante de navio perfeito, que se o navio estiver afundando e todo mundo se jogou na água e eu ainda estiver lá dentro, ele não se joga enquanto eu não sair, porque esse é amigo, nas horas ruins, nas horas boas, ele está sempre disponível. Não é aquele amigo que, quando nas horas ruins, ele foge. Pelo contrário, nas horas ruins, ele se apresenta cada vez mais. E tem um coração do tamanho de um elefante, sabe? Eu gosto demais dele. Então, Jerônimo, a minha palavra, a minha apresentação é essa. Eu agora deixo para você, não sei se eles querem falar alguma coisa, mas para não incompridar muito a coisa, eu fui bem rápido. Eu quero aqui, seu Basso, dizer que eu estou muito contente aqui pelo convite. É um prazer enorme ser apresentado ao Jerônimo. Já há bastante tempo eu tenho vontade de conhecer ele, como eu já bem disse ao senhor aí. E quero agradecer ao senhor por fazer esse intermédio aí e conseguir me colocar na presença dele. Então, para mim, vai ser um grande bate-papo e um grande aprendizado. Quero agradecer muito vocês. É isso aí também, pessoal. Também quero agradecer aí a participação hoje do convidado Jerônimo, né? Basso, Abílio Machado. Hoje nós vamos falar aí sobre tratamento de água, então aproveitem o máximo aí, porque o Jerônimo ele tem muito conhecimento aí no assunto e vai conseguir sanar o máximo de dúvidas possíveis aí dos nossos inscritos. Bom, eu agradeço a palavra dos amigos aí, ok? E estou aqui à disposição para o mundo aí dos aquaristas naquilo que o meu humilde conhecimento pode trazer. Meu nome, como já disseram, é Jerônimo, sou químico, trabalho há 38 anos com plantas de tratamento de água, seja por troca iônica ou por osmose reversa, ou combinada. Isso nas indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas para hemodiálise. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês esquemas de montagem de equipamentos básicos e um pouco mais sofisticados para facilitar a vida do aquarista, onde a visão é sempre a remoção do fosfato, do silicato, da sílica e do fósforo. Eu vou começar com o equipamento mais simples, que é o deionizador por troca iônica, resinas de troca iônica. Então, aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a construção básica de um deionizador por troca iônica, por resinas de troca iônica, ok? Onde ele deve ter de 700 a 1.000 milímetros, né, de 70 centímetros a 1 metro, um tubo de PVC marrom de 50 milímetros. Então, eu tenho aqui a forma de construir esse equipamento. É basicamente o tubo, com 700 a 1.000 milímetros, duas conexões LR, uma aqui e outra aqui, duas buchas de redução de 1,5, né, que seria a rosca aqui da LR, uma bucha de Pelon, uma só, não precisa ter do lado de cima, só o lado de baixo. E uma bucha de redução de 3/4 para 1/4, para se poder usar uma conexão de engate rápido, que é o que segue aqui, ó. Tá vendo?
ficaria assim as pontas. O tubo, o LR, tá? A bucha de redução, a mecha de Perlon, eu não tinha uma imagem para isso, tá? A bucha de redução e aí um conector de engate rápido, eram as imagens que eu tinha disponível. Ok? Seguindo, um deionizador básico é isso daqui. É um filtro de carvão que é necessário. Esse filtro de carvão não precisa ter a mesma medida da coluna de resina. Ele pode ser metade ou 40%. Ele pode ter de 40 a 60 centímetros ou de 30 a 40 centímetros. Não precisa mais do que isso. Mas sempre, pessoal, pelo amor de Deus, sempre, o fluxo tem que ser descendente, é de cima para baixo, de cima para baixo. E na saída do deionizador tem esse sifão aqui. Melhorando um pouquinho esse sistema, nós temos aqui um também de fácil, seria basicamente que a mesma construção, só que usando um filtro de Perlon. Esse filtro de Perlon já vai reduzir em mais ou menos 50% do silicato que entra no equipamento, ok? Ele reduz 50% do silicato que entra no equipamento, além de evitar que os poros, os microporos do carvão ativo, fiquem impregnados com sólidos suspensos que vêm da água bruta, ok? E aí o mesmo sistema, a coluna de 700 a 1000 milímetros de comprimento com resina. Essa resina eu aconselho que seja a 40 por 60, 40% catiônica, 60% aniônica, ok? Que seriam as MV20 ou a MV400 da Purolite. Tá? Na sequência, isso pode ser montado também com carcaças comerciais. Perdão. Carcaças de 10 polegadas, essas comerciais, sendo uma com filtro de polipropileno, de preferência melt blow, ok? Que é o processo de fabricação desse filtro. E um de carvão block, e na sequência uma coluna de resina mista, ok? Mas essa coluna ela tem que ser de pelo menos 20 polegadas. Comercialmente se acha de 20 polegadas, tá? E o que é importante ressaltar, nas carcaças de pré-filtração, entrada e saída são ligadas como se devem. Porém, na coluna de resina mista, elas têm que ser invertidas, para que o fluxo seja descendente, como eu demonstrei lá na primeira... nos primeiros equipamentos de construção caseira. Vou explicar o porquê. Tá aqui, uma carcaça, ela tem essa nomenclatura. Onde é a entrada, que está escrito IN, a água entra e migra da parte externa para a interna do filtro, saindo a água filtrada. Isso é perfeito para os filtros de polipropileno, isso é perfeito para os filtros de carvão. No caso de se usar cartuchos com resina recarregável, a água vai entrar por baixo e sair por cima. Então, é por isso que deve ser invertido, para que o fluxo seja descendente, ao contrário das setas, e não ascendente, como iria ocorrer aqui. E, de preferência, carcaças de 20 polegadas para a resina. Ok? Estamos aqui. Então, por que 20 polegadas? Aqui é um boletim técnico da Dow Química, que é o maior fabricante de resina, a maior indústria de tratamento de águas hoje do mundo, onde ele diz aqui, olha, altura mínima de leito, 700 milímetros. Minimum bed depth, ou seja, 700 milímetros. É o que o fabricante recomenda. Não sou eu, é o fabricante. Ok, pessoal? Tá aí. E outra coisa, o serviço que a resina deve apresentar é de 20 a 40 volumes leito. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você tem 1 litro de resina, você deve processar nele de 20 a 40 litros por hora. Ok?
Se você tem 2 litros de resina, seria de 40 a 80 litros por hora. Isso é o que o fabricante recomenda. Okay. O que acontece? Por que não usar resina 50%, que seriam as MB478 ou as MB25, ou outras resinas que tem aí no mercado, que são todas 50 por 50. Então, pessoal, é o seguinte, quando se usa uma resina 50 por 50, e tendo, por exemplo, uma entrada com 100 TDS, que corresponde a 100 partes por milhão de eletrólitos dissolvidos, tá? Vai se conseguir produzir 160 litros de água. Já com uma resina 40 por 60, os mesmos 100 TDS, ou 100 partes por milhão de eletrólitos dissolvidos, serão capazes de produzir 192 litros de água com a sílica e o fósforo retidos nessa água, tá? Aqui nós temos aqui, ó, as mesmas comparações do 50 por 50 com 40 por 60. Aqui existe um escape de sílica e de fósforo. Aqui na 40 por 60 não tem o escape de sílica e de fósforo. Aqui produz 160 litros, aqui produz 192 litros. Ok? Pois bem. Agora, aquilo que eu demonstrei anteriormente não retém o silicato e o fosfato. Tá? Para retirar silicato e fosfato, nós precisamos da membrana de RO. E hoje no mercado, para esse tipo de equipamento, só existem as tap waters. São águas de torneira, é água para consumo humano. Então, os mesmos 100 TDS entrando, passando por uma membrana dessas, seja ela de 30, 50, 75 ou 100 GPDs, que são galões por dia, ok? E o galão corresponde a 3,78 litros, nós vamos ter uma saída dessa membrana de 6 TDS, mais ou menos, vai variar de sais para sais contendo na água de entrada. Isso pode variar entre 4 e 10 TDS. Então, é essa carga que vai para a resina. Então, aquela mesma resina que consumia lá, eu não lembro agora, mas 300 e poucos litros, vai passar para 3.200 litros de água, com sílica e fosfato retido. Então, aqui eu tenho a especificação de um fabricante de membrana, que é a Voltron, é a mais comum aí no mercado de qualidade média. Ela retém de 97% a 96% do total de íons. Acontece que 97% a 96% é relativo à solução de cloreto de sódio, NaCl, ok? Então, isso pode variar de 98% a 94%, de acordo com a qualidade de água de entrada. E outra coisa, a pressão de teste é a pressão de trabalho, é 60 PSI. Não tem milagre, meu amigo. Se você tem uma água proveniente da rede pública, essa água provavelmente esteja em torno aí de 2,5 quilogramas por centímetro quadrado, o que vai dar, no máximo, aí 30 ou 40 PSI. Está abaixo do que a membrana precisa. Precisa ter bomba de pressurização. Não tem como não ter. A não ser que você more num prédio de apartamento antigo e tenha 13 andares acima de você. Tá? Por quê? Porque os prédios modernos têm o reditor de pressão a cada 10 andares. Então, tem que ter bomba de pressurização. Não adianta montar uma osmose reversa sem bomba de pressurização. Isso é besteira. É gastar dinheiro e ter que trocar a membrana o quanto antes. Aqui eu tenho um equipamento básico. Básico, eu digo básico, pelo seguinte, é você comprar um carro, tá? E não ter os pneus, e colocar nele pneus recalchutados. Então, tem que ter o sensor de fluxo de entrada, tem que ter uma válvula solenoide de entrada, tem que ter a bomba, tem que ter um manômetro, tá? E tem que ter o flush. Não tem como ser diferente.
Você vai gastar R$ 1.400 no equipamento de osmose reversa que se vende aí pela internet, você vai gastar mais 700 em colocar esses acessórios que são imprescindíveis. Por quê? O sensor de fluxo de entrada, ele evita que queime a bomba se caso a torneira estiver fechada ou se faltar água. A válvula solenoide de entrada ela é ligada junto à bomba. Quando a bomba liga, liga essa válvula. Se o sensor de fluxo disser não tem água, ela não liga e a bomba não liga, nem o fluxo é acionado. Ok? Se não tiver isso, o que vai acontecer? A pressão de água de entrada vai permear. Se você está jogando isso no reservatório, ele vai transbordar, porque é pouquinha água que vai permear, mas vai. Tá? Esse equipamento é um equipamento básico, o manômetro é imprescindível para saber se a membrana está trabalhando dentro da pressão que ela deve, ou se ela perfurou, por exemplo. Tá? O flush. Por que o flush? O flush ajuda a limpar a membrana pelo tempo que ela ficou parada, onde se criou lá formações de carbonato de cálcio, onde se criou lá formações de lodo químico proveniente das estações de tratamento de água, ou até biofilmes. Tá? Então, o flush ajuda a limpar e mantém a membrana viva por muitos anos. Esse negócio de trocar membrana todo ano, isso é uma besteira. A membrana tem que durar pelo menos 5 anos. O fabricante garante uma membrana de osmose reversa por 2 anos. Tá? Bom, a válvula restritora de rejeito, ela tem que existir. Eu aconselho que seja a ajustável, porque aí você controla a pressão sobre a membrana. E aqui, para água, para uso, a carcaça de 20 com a resina MV20 ou a resina MV400, e invertida. Aí você tem uma água tratada e uma saída. Aqui eu garanto para vocês, vocês vão ter uma água isenta de sílica e de silicato. Vocês vão ter uma água isenta de fósforo e de fosfato. Agora, um outro ponto que eu gostaria de comentar é o seguinte. Existem vários tipos de conexão no mercado. Essas conexões de porca, chamadas conexões de porca, são conhecidas no meio comercial como jack fitting. Elas suportam pressões de até 3,5 quilos. Tá? É baixíssima pressão. Lembrando que a osmose reversa trabalha acima de 4 quilos. O correto é usar conexões de engate rápido, ok? Porque elas suportam pressões de 10 quilogramas por centímetro quadrado. Então, é economia besta vocês terem aí, comprar outra conexão que custa metade do preço, essa daqui, de uma conexão que vai suportar e não vai criar um risco de estourar a mangueira, de soltar a mangueira, nada disso. Ok, pessoal? Estou à disposição aí para perguntas, o que for necessário. Ok. Se eu puder perguntar, eu vou querer tirar uma dúvida que eu já vi na internet, e até nós já conversamos, né, Jerônimo? Porque eu, para dar alguma informação, eu sempre procuro as pessoas que têm autoconhecimento. Um determinado aquarista que é conhecido no mercado por publicar vídeo, ele fez um aparelho um deionizador caseiro. E ele disse para o pessoal o seguinte, está no vídeo dele lá, olha, pessoal, eu estrangulo a saída para ficar pingando a noite inteira, demora para encher, mas a qualidade de água é menor. Como eu conheço a sua opinião sobre isso, eu gostaria que você, por favor, pudesse explicar o que acontece quando ele usa dessa forma. Ok. Como eu falei anteriormente, no boletim técnico da resina, ela diz lá, o serviço de vazão da resina é de 20 a 40 volumes leitos. Então, não adianta passar água lenta demais, nem rápido demais.
o fabricante diz que a eficiência da resina está entre 20 e 40 volumes leitos. Então, se você tem 1 litro de resina, o mínimo que você tem que passar é 20 litros por hora. Tá? E o máximo é de 80 litros por hora. Isso faz com que a resina tenha total eficiência no campo de trabalho dela. Isso não sou eu que estou dizendo, Basso, é o fabricante, como está lá no boletim técnico da Amberlight MB20. Sim. Aí que está, mas quando ele usa pingando da forma que ele falou, me parece que ela volta a ionizar mais rápido, não é? Claro, porque ela não tem o tempo de passagem suficiente, então ela acaba ficando mais tempo em contato com aquelas partículas da resina que já foram carregadas, tá? E volta a puxar essa água para ela, esses íons para ela. Então estava totalmente errada a explanação que ele tentou dar ali, né? Por falta de conhecimento, ele mostrou algo errado, né? É o que o fabricante diz, Basso, não sou eu, é o que o fabricante fala. A resina tem uma taxa de serviço, e essa taxa está entre 20 e 40 volumes leitos. Ok. Respondida a minha pergunta. Agora, se vocês quiserem fazer alguma, por favor. Eu quero fazer uma, assim. Eu quero aproveitar para perguntar sobre quando a gente tem o nosso filtro de reverse osmose ou deionizador, quando satura uma mídia, a gente precisa trocar todas as mídias ou eu posso, sei lá, primeiro trocar o polipropileno, depois, na próxima troca, trocar o carvão e na próxima trocar a resina mista ou não? Eu preciso trocar sempre o conjunto inteiro ou eu posso ir trocando por parte de acordo com o que ele for saturando? Olha, Abelho, é o seguinte, cada mídia tem a sua vida útil. Agora, essa vida útil, ela é de acordo com a qualidade de água de entrada. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o polipropileno, que é o primeiro filtro, que é o primeiro dos pré-filtros, que é para preservar a membrana. E quando eu digo que o ideal é de 1 micra, não é o ideal. O ideal comercialmente, custo-benefício, poderia ser um de 0,22 micra. Só que ele vai saturar muito mais rápido. Então, vai depender da qualidade de água de entrada. Então, o PP ele pode saturar mais rápido ou demorar mais tempo, de acordo com a qualidade de água do serviço público que está sendo fornecido. Tá? Agora, são filtros que podem durar 1 ano e meio, até 2 anos. Basta, de vez em quando, fazer uma limpeza nele. Você remove ele da carcaça sem esfregar. Nunca esfregar a superfície dele. Põe debaixo da torneira e tira aquele excesso que ficou preso na superfície. Lava ele com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, tá? Dessa de farmácia, dá uma lavada nele, enxágua, coloca de novo e põe lá para filtrar, que ele vai continuar funcionando. Pode chegar a 4, 5 anos, às vezes, o mesmo filtro de PP, tá? Sem necessidade de ser trocado. O carvão já é mais complicado, porque o carvão ele absorve elementos químicos. Então, vai depender dessa absorção dos elementos químicos. Ok? Essa absorção é cloro, um pouco de flúor, porque ele não absorve totalmente o flúor, e outros elementos oligárquicos presentes na água. Mas também ele pode ser recuperado, ok, o Abelho? Basta você pegar esse filtro, pôr ele debaixo da torneira, igual você fez com o filtro de PP, passar uma água por ele, pela superfície, coloca ele de volta no copo, põe lá um vidrinho de água oxigenada, enche de água e antes de colocar lá no copo, você deixa ele de um dia para o outro, na água oxigenada, nessa solução de água oxigenada. Enxágua e volta a colocar. Agora, você fazendo isso, se o filtro tem mais de 1 ano, é importante que você monitore se ele ainda está absorvendo cloro. Então, com um testezinho de cloro, só que em vez de você fazer o teste de cloro padrão, esses de piscina são 4 gotas de ortotoloidina. Tá? Você, em vez de colocar 4 gotas, você bota 8 e vê se ela dá coloração. Se não estiver dando,
não precisa trocar o filtro, você pode continuar usando ele tranquilamente. A membrana, é importante se ter um condutivímetro. E hoje esses de caneta são muito baratos. Por R$ 25 aí você compra um Condutivímetro é o TDS. o TDS. Tá. Que ele é um condutivímetro, só muda as escalas. Tá? Ok. É a escala em TDS ou ppm. Você vai lá e antes de entrar na resina, você mede a sua membrana, quanto está saindo da membrana, 3 ou 4 minutos depois que ela estiver ligada produzindo água. Você vai lá e mede. Se tiver abaixo de 10, tua membrana está boa, não precisa ser trocada. Tá? E como eu disse anteriormente, eu tenho equipamentos que têm 10 anos, a membrana tem 10 anos sem precisar ser trocada. Agora, a resina não tem jeito. A resina, ela saturou, ela começa a produzir um TDS acima de 1. Entendi. Tá? Não sei se fui claro. Não, perfeito. Já... Oi. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o Jerônimo. A gente montou um sistema sofisticado, né, ou até mesmo um deionizador simples, né, caseiro, ou comercial, e aí chegou a parte da gente armazenar essa água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o armazenamento dessa água, porque não adianta também a gente estar armazenando ela em qualquer local, né? A gente estava conversando, a água ela pode ser ionizada, né? Até mesmo por causa da poeira ou um mau armazenamento, onde ela for armazenada, pode acabar ionizando essa água novamente, né? Perfeito, Rodrigo Calvetti. Isso é muito importante, tem que ser bem salientado. Tá? O armazenamento da água deionizada é muito importante e ele deve ter muitas precauções. Primeiro, a água é o maior solvente que existe na face da Terra. Uma água deionizada, isenta de íons, ela tende a puxar do ar, tá, todos os aerosóis existentes. Esses aerosóis estão na forma de fósforo, de cálcio, tudo. Ele está volatilizado no ar. E essa água vai puxar. Outra coisa, o reservatório normalmente tem que ser... Normalmente não, ele tem que ser plástico. E, de preferência, de plástico incolor. Tá? Porque todo o plástico pigmentado, todo plástico que tem pigmento, esse pigmento é à base de metais. Tá? O azul, por exemplo, é o zinco. Então, se você tem lá uma água armazenada num recipiente azul, mas era de azeitona. Então, bombonas plásticas com pigmento azul, elas contêm zinco e ela vai puxar esse zinco. Tá? É lógico que é diferente de você ter uma água de TPA, porque uma água de TPA é uma água que está saturada em sais. Então, ela é menos solvente, ela vai puxar menos do que uma água deionizada. Então, é importantíssimo que o armazenamento seja feito em bombonas que não sejam pigmentadas, estejam abrigadas da luz solar, tá? E que estejam bem hermeticamente fechadas antes de serem usadas. Ok? Não sei se... Foi perfeito. Eu tenho um questionamento que eu acho importante, Jerônimo. Vamos lá, Basso. Eu me lembro que quando eu coloquei numa casa que eu morei um aparelho de reversa osmose, eu utilizava aquelas mangueirinhas brancas fininhas de 6 milímetros, sabe? Sei, embora ela pareça que ela não é transparente, aquilo ficava em um lugar muito iluminado. E o que eu faço quando eu mando trocar os meus equipamentos, assim, as minhas resinas, como a mangueirinha é muito barata, eu peço para trocar a mangueirinha, porque nós abrimos uma mangueirinha uma vez, ela estava totalmente verde por dentro, acredita? Basso, mas não precisa trocar, não, Basso. Você passa uma água oxigenada por dentro dessa mangueirinha,
Sim. e ela fica boa de novo para uso. Eu entendi, mas é que o preço dela é tão barato que, para mim, trocar aquilo lá, sabe? Eu achava mais fácil do que passar uma água oxigenada. Pode ser trocada, tá? Mas pode-se passar aí uma solução de água oxigenada para cada 1 litro ou 2 litros de água, pode ser da torneira mesmo, um frasquinho desses de 100, 120 ml de água oxigenada 10 volumes, passa e se puder deixar ela em contato por pelo menos 6, 8 horas, já é o suficiente para eliminar todo esse biofilme que foi criado por algas, e se tem algas, provavelmente tem bactérias também. Claro. Que é o inimigo, é uma coisa que eu gostaria de salientar. O inimigo da membrana, as membranas de osmose reversa, tem 4 inimigos terríveis. Um é o lodo, e é o lodo, principalmente o lodo químico, que é aquele lodo que impregna nossas caixas d'água, que fica aquele pó marrom no fundo, tá? Que todo mundo acha que é terra. Não é. Aquilo é lodo químico, é proveniente da estação de tratamento. Ele entope a membrana. Então, por isso, um bom pré-filtro é necessário. Segunda coisa que acaba com a membrana de osmose reversa é o cloro. O cloro deteriora o filme da membrana de osmose reversa. O terceiro elemento que acaba com a membrana de osmose reversa é a bactéria, principalmente as bactérias heterotróficas. Elas perfuram o filme da membrana. E o quarto elemento é o cálcio, porque o cálcio, sob pressão e na presença do CO2, ele cria uma capa de carbonato de cálcio entupindo a membrana. Mas esse já tem jeito de se recuperar a membrana, que eu espero num vídeo adiante a gente poder falar sobre isso, senão vai estender muito. Tá bom. Eu tenho 2 perguntas, eu vou fazer perguntas bem sucintas, são bem parecidas, quem sabe uma resposta só resolve. A primeira de todas é o seguinte: eu uso um filtro deionizador na minha casa para fazer o meu tratamento de água, e eu queria saber o seguinte: o tamanho da carcaça dessas vendidas comercialmente, ela influencia, ou uma padrão, alguma coisa nesse sentido? E outra coisa, eu tenho meu filtro de 3 estágios. Se eu botar mais 2 estágios na frente de resina mista, ou a resina, a outra 50-50, ou a 40-60, se melhoraria a performance desse meu filtro? Abelho, é o seguinte: água, dentro da classificação do que o aquarista precisa, basta uma coluna de troca iônica, desde que ela tenha pelo menos 50 centímetros de altura, ou seja, as carcaças de 20 polegadas. Tá? Ou, se for fazer de tubo, aí já faz como o fabricante recomenda, 700 milímetros de altura. Não precisa mais do que isso. Tá? Ele vai remover sílica, vai remover fósforo. Ok? Então, você tem uma água com qualidade. É lógico que, se você tiver uma estação de tratamento tá te mandando 50 ppm de sílica, meu amigo, aí vai ser difícil. Aí você vai ter que montar uma mega estação para poder remover essa sílica. Mas que não é o caso. A maior parte das estações de tratamento de água mantém uma sílica aí reduzida, em torno, no máximo 10 ppm, e a resina vai reter essa sílica. Não precisa de 2 colunas, não. 2 colunas a gente usa água classe 1, que é a água grau injetável. É a água que você vai para produzir um medicamento injetável na veia. Aí você usa uma classe 1. E está muito próximo da água mais pura que se produz, que é uma água que tem 18 megaohms, que aí é uma outra escala, que foge do TDS, foge do microsímil, que é usada apenas na indústria eletrônica. Não é o caso de vocês, aquaristas, não. Beleza. Posso?
complementar com mais uma perguntinha para encerrar minha parte definitivamente. Duvido, Basso. Você sempre tem uma dúvida e eu sou sempre grato por isso. Não, a gente fica escutando a conversa e eu gostaria de deixar explicado aqui para o aquarista uma coisa que eu acho muito importante e eu gostaria de falar disso porque o Jerônimo vai poder falar, ele é um químico e vai poder falar muito melhor do que eu. Eu vou simplificar dizendo o seguinte. Eu moro hoje na beira da praia, praticamente, né? E aqui a gente sente que o ar é muito diferente do local onde eu morava, em São Bernardo, que era uma cidade praticamente industrial, fábricas de automóvel e tudo mais. Eu senti um ar muito pesado por lá. E aqui eu sinto um ar que as minhas narinas elas não ficam trancadas como ficavam lá. Depois que eu mudei, isso foi instantâneo. Coisa de 1 mês e meio, começou a destrancar tudo e eu não tenho mais esse problema. Mas o que eu quero me referir é o seguinte. Tem pessoas que moram em cidades um pouco afastadas do centro, onde a qualidade do ar que nós respiramos, ele tem uma melhor qualidade. Por exemplo, em São Bernardo, minha mulher limpava o móvel de manhã e de tarde se passava o dedo e tirava 1 quilo de poeira, que é uma cidade industrializada, industrial, quer dizer. Então, imaginem vocês a quantidade de pó que cai dentro de um aquário. A gente não vê, mas aquilo está caindo constantemente e que tem muitos contaminantes ali, metais pesados e tudo mais. Então, alguns aquários, às vezes, podem não ir tão bem quanto outros por essa quebra desses elementos que nós recebemos nas nossas casas. Quer dizer, aquele que mora num lugar de ar bem mais puro, ele leva uma vantagem sobre isso. Já aqueles que moram em cidade muito industrializada, onde há muito movimento de ônibus, de caminhão, aqueles gases todos, eu acho que isso tem uma certa influência para nós aquaristas. O que você diz disso, Jerônimo? Não, com certeza. Eu já havia comentado isso, que são o que nós chamamos de aerosóis, né? Onde você tem aí, desculpa, gente, elementos como o fósforo em aerosol, que é a fosfina, que você encontra nos grandes centros industriais, você encontra esses aerosóis e, logicamente, eles vão contaminar o aquário. Agora, isso não quer dizer que se você morar num ambiente próximo a regiões ricas em silicatos, esse ar também, essa poeira também existente no ar, não vá invadir o aquário de sílica. É difícil da gente poder classificar o grau de contaminação. Só mesmo depois de uma estação montada e fazer uma série de testes, que não é o caso dos aquaristas, tá? O aquarista vai pelo feeling dele. Está vendo que está criando algas marrom, né? Ou as diatomáceas? Primeiro que é bobagem pensar é minha água de reposição. Pode não ser. Esse silicato pode estar vindo, essa sílica, ou esse silicato pode estar vindo do alimento, pode estar vindo do próprio substrato, pode estar vindo depois de uma colônia de diatomáceas terem sido formadas, a morte e a vida delas, elas acabam reproduzindo o sílica e silicato dentro do aquário. Então, é importante que se mensure o que está entrando de silicato, para isso tem os testes, sílica e silicato, o teste nunca vai saber diferenciar, mas você vai saber se está entrando ou não pelo tratamento de água. E a maioria dos aquaristas ainda hoje falam que o TDS está dando 0, mas eles não sabem que o TDS não marca silicato, nem sílica, né? Exatamente. Então, aliás, o TDS, o que mantém a qualidade, o TDS no aquário não é a resina aniônica, que é responsável pelos ânions. Quem determina o TDS é a resina catiônica, que é a que retém os metais, principalmente o sódio. O sódio é o mais condutivo deles. E aí depois vem por ordem, aí você tem cálcio, ferro, magnésio, alumínio, tal.
ela não, o TDS não, às vezes, Basso, você pode ter uma água com 10 de TDS, mas o que está escapando é sódio e pode estar 0 de sílica. Perfeito. Então, é importante ter o monitoramento colorimétrico dessa água para saber se está passando sílica ou silicato. Tá? Porque às vezes está 10 de TDS na resina. Mas não está passando a sílica, está passando o sódio, que é extremamente condutivo. Porque o fosfato, o fósforo, o silicato, a sílica, eles não são condutivos. Não é que não são, eles são muito pouco condutivos. Então, a representatividade, o TDS é em ppm. Essa representatividade em ppm é muito baixa. Uma solução de cloreto de sódio, 1 grama de cloreto de sódio, é muito mais condutiva, 100 vezes mais condutiva, do que 1 grama de silicato de potássio, por exemplo. Ô, Jerônimo. Oi. Então, quer dizer assim, ó, se, por exemplo, o TDS está marcando 10 microsiemens, né? Ou 10 TDS, não microsiemens, 10 TDS. 10 TDS. E ele está passando só o cloreto de sódio, né? Quer dizer que a água ela ainda estaria boa para ser utilizada, no nosso caso, né? Exatamente, porque vocês acrescentam o cloreto de sódio nas TPAs. Exatamente. Boa. Bom, mais alguma pergunta? Seu Basso, Calvete? Eu não tenho nenhuma, eu acho que foi uma aula, para mim, espetacular. Pena que o tempo é curto, Basso, pena que o tempo é curto. Não, é um assunto que vai longe. Vai longe, vai muito longe. Mas quando você dá o início da coisa e o pessoal pega, consegue captar aquilo que você está tentando explicar, já melhora muito, porque muita gente desconhece muita coisa que foi conversado hoje. E agora, pelo menos, a pessoa já tem uma visão diferente daquilo que ele está fazendo. Eu acho que aí é o caminho. E depois ele tem mais uma vez, eu me ponho à disposição quantas vezes você precisar, você, o Calvete, tá? O nosso amigo Abílio, quantas vezes vocês precisarem, eu estou à inteira disposição de vocês. Faço isso com prazer. Quando o Abílio terminar e falar está encerrada a gravação, eu vou poder falar alguma coisinha a mais. Tenho até medo disso. Estou esperando. Deixa ele falar que encerrou, eu estou esperando. Não, o Calvete, se quiser falar alguma coisa aí. Eu só tenho a agradecer a participação, né? Mais esse aprendizado aí. O Jerônimo aí é uma das grandes autoridades em tratamento de água no Brasil, ao meu ver, né? É conhecido aí no nosso meio, esclareceu muitas dúvidas, né? Desvendou até mitos, né, que estavam vindo aí ao longo dos anos, e pode ter certeza que vai vir mais vídeos aí, vão gerar mais perguntas, né, esse primeiro vídeo, e nós vamos estar se reunindo aqui para fazer mais vídeos aí no decorrer do tempo aí. Eu só posso agradecer a confiança que vocês depositaram em mim. É isso aí, seu Jerônimo. Assim, eu estou extremamente agradecido, assim, tudo que eu li até hoje, matérias que o senhor tem colocado na internet, o seu Basso tem avisado bastante as pessoas para olharem os tópicos onde você dissertou sobre o assunto de água de qualidade. Então, assim, eu posso dizer que eu aprendi muito mais nesse vídeo aí, e só veio a engrandecer aquele conhecimento que eu aprendi nos tópicos onde o senhor falou. Tá? Então, com certeza, essa nossa reunião aqui vai ser a primeira, né? Como todos falaram, a gente vai surgir algumas dúvidas, provavelmente vai surgir várias perguntas, e a gente vai ter que fazer uma versão 2, uma versão 3, e enquanto o senhor estiver disponível aí para a gente vai fazendo versões e tirando dúvidas do pessoal. Agradeço muito aí a sua disponibilidade, a disponibilidade do Basso, a disponibilidade do Calvete também, e quero agradecer mesmo, de verdade, essa oportunidade de estar junto com vocês aí, que para mim, estar junto de pessoas que têm a mesma índole que eu,
e que tem o mesmo pensamento que eu acho muito interessante e só vem aí a engrandecer para mim. Gosto muito de estar conversando com pessoas que têm esse mesmo feeling, assim. Tô até... As pedras se juntam, tá? Então, a aí. gente não tá junto à toa, é índole, o Basso tem uma índole que é 10 vezes maior do que ele, ele tem um coração, então, que supera 20 vezes essa índole, sempre ajudando o aquarismo, como a vida toda sempre o fez, e eu, aqui com a minha humilde colaboração, espero poder ajudar muito mais. Estou à disposição de vocês.